Então Saul argumentou com Samuel: mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão que fui incumbido. Poupei a Agape, o rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou as ovelhas e o boi do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus, para a destruição, a fim que o sacrificassem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. 22. Contudo Samuel declarou: agrada-te mais a Yahvé, o Senhor, com holocaustos e sacrifício, do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo nenhum. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Portanto, a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida nesta noite. Quero que a tua graça e o teu poder esteja sobre a minha vida, me usando apenas como instrumento nas tuas mãos, Senhor. A capacidade pessoal não é capaz de alcançar cada uma das pessoas que estão no templo. As pessoas que me assistem ao vivo estarão assistindo no programa Pensando Bem, até mesmo o culto gravado lá no YouTube. Mas se o Senhor me usar como instrumento, apenas um instrumento nas tuas mãos, a tua palavra vai chegar na minha vida, no transbordar da minha vida alcança a vida de todas as pessoas, e todos nós sairemos daqui abençoados, cheio do teu poder, cheio da tua graça, para que a tua palavra se cumpra em nossas vidas e venhamos a ser mais do que vencedores por Cristo Jesus. Por gentileza, pode se assentar. Sentando-se, aplaude e glorifica o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração seja dado a Deus. Você sabe que nós, como seres humanos, nós enfrentamos diversos problemas, advindo da própria natureza da vida. Tudo tem uma circunstância, tudo tem um jeito. Às vezes nós temos planos e os planos da gente não se concretizam. Às vezes nós fazemos algumas ideias e as ideias não batem. E durante muito tempo, às vezes a gente sofre e muitas vezes nós não entendemos por que estamos sofrendo. E geralmente quando não entendemos a nossa via de fuga, a nossa válvula de escape, sempre é a mesma coisa. Foi Deus que não fez, foi Deus que não abençoou, foi Deus que não entregou. Irmãos, a gente precisa ler mais a Bíblia, a gente precisa estudar mais a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia com consciência, viu? A Bíblia tem que ser lida com calma. Você não pode ler a Bíblia atropeladamente. Não leia a Bíblia no ônibus. Por favor, não estou falando para você que você não pode fazer. Estou falando para você que não é um lugar propício para você ler a Bíblia, né? De repente você lê e começa a passar mal, né? Aí você vai falar que é o diabo que está atacando a tua vida. E o diabo não vai atacar você porque ele não pode entrar na tua vida, viu? Demônio nenhum pode entrar na tua vida, a menos que você dê alguma legalidade para ele. Porque, inclusive, os demônios são criaturas de Deus. E nós, além de criaturas, depois que conhecemos a Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E como filho de Deus, nós temos algumas coisas boas para vivermos. Mas o problema todo, que eu queria chamar a nossa atenção nessa noite, é a respeito de como procedemos diante das coisas que Deus tem feito por nós e como estamos fazendo. Do modo que estamos efetivando as coisas, será que está sendo coerente com a palavra de Deus ou de repente está coerente só com a nossa vontade? Será que nós estamos obedecendo aquilo que Deus manda ou estamos fazendo segundo nós queremos e o nosso querer quer empurrar Deus a fazer as coisas? Vamos conversar um pouquinho sobre isso bem rápido. Quero terminar antes da meia-noite, amém? Para a gente ir embora, amanhã todo mundo trabalha e fica tranquilo que a gente sai bem cedo daqui. Esse texto que eu li me chama a atenção no quesito de um cara que ele foi colocado pela vontade de Deus. Olhem bem para mim que tem uma coisa muito importante, alguns detalhes que eu quero que você preste atenção. Deus nunca vai fazer uma coisa contrária à tua vontade, viu? Tua vontade é soberana para Ele. Deus te deu essa liberdade. Das criaturas que Ele fez, ao homem Ele deu inteligência e junto com a inteligência Ele deu livre-arbítrio. O povo cansou de ser administrado espiritualmente por um profeta, por um homem de Deus. Porque o povo via que eles queriam alguma coisa para pegar, alguma coisa para ver. Então eles chegaram para Samuel e falaram assim: meu, a gente está cansado de profeta, nós queremos um rei.
que até então não havia sido instituído o rei, porque Deus tratava com o profeta e o profeta governava. E o povo falou, não, nós não queremos. Aí eles foram procurar um rei. Eles foram procurar um rei pensando o quê? Então eles tinham na cabeça assim, a gente precisa ter alguém forte, o dia que tiver batalha, nosso povo ganhar. E Saul, naquele momento, era um cara um pouco destacado no quesito físico, que ele era um pouco mais alto do que todos os homens daquela idade média dele. Ele provavelmente devia ser um cara um pouco mais forte, e aquilo chamou a atenção das pessoas. E as pessoas chegaram para Samuel e falaram assim, a gente quer um rei. Samuel ficou triste pra caramba, porque ele falou, meu, será? Aí Deus tratou no coração do Samuel, Samuel, fica de boa, que eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a minha presença no meio deles. Se eles querem um rei feito por homens, então que vá um rei feito por homens dentro. E Saul então começou a governar, na vontade do povo. Entenda isso, na vontade do povo, porque o povo quis. Então, muito cuidado com o que você quer, muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com o que você pensa. Aliás, você sabe que a dinâmica corporal, Deus é perfeito, né? Deus deu 2 ouvidos para você e uma boca só. Se você fizer um cálculo matemático, não precisa ser nenhum Einstein da vida para saber que 1 é menor do que 2, né? Então, uma boca fala pouco, 2 ouvidos ouvem bem. Mas nós fazemos ao contrário. Tampamos um dos ouvidos, se não os 2, porque ser humano, quando não quer ouvir, você já viu aquela máxima que a pessoa fala assim, eu falei com fulano, entrou por um ouvido, saiu para o outro. Mas da boca sai tudo que está no coração dela. E uma boca fala que o coração estiver cheio. Então, muitas vezes, durante o dia, vamos fazer um dia comercial, você levantou, você vai trabalhar, vai para a tua faculdade, você vai gastar umas 12 horas do dia, com o transporte público do jeito que estava, umas 14 horas, né? O trânsito do jeito que está, então umas 14 horas você está disposto à tua vida. Aí você toma cuidado nessas 14 horas, o que você pensou. O que você pensou está entre você e Deus. Pronto. O que você falou, se tiver um demônio por perto, que não tem um demônio para cada pessoa, mas se tiver um demônio por perto, ele vai ouvir o que você falou. E o que você falou, ele vai bater para te machucar. Aí você fala assim, mas Deus pode me proteger? Deus pode, mas Deus não manda na tua boca. Deus não manda nas tuas atitudes. Aliás, a palavra de Deus, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, está bem claro, fala assim, viva quieto. O viver quieto é quanto menos falarmos, mais proveito nós teremos na vida. Porque a gente, aliás, né, a boca, segundo o Tiago, lá no capítulo 1, ele fala que é uma coisa indomável. Se tem uma coisa na vida do homem que é indomável, é a língua dele. E às vezes a gente faz as coisas e quer que Deus repare, e Deus não vai reparar. Porque nós estamos vivendo um tempo que você planta, você colhe. Ninguém gosta de mim, provavelmente você é um chato, você não ri para ninguém, você não dá bom dia para ninguém, você não dá boa noite para ninguém, você não é uma pessoa gentil. Você é capaz de deixar alguém passar na tua frente em uma fila? Você é capaz de ser cordial ao ponto de você fazer uma bondade para alguém sem que aquilo vai te trazer nenhum benefício? Quando nós não fazemos isso, nós não abrimos espaço para o milagre de Deus acontecer em nossas vidas. E muitas vezes nós nos colocamos em situações difíceis, aí quando a situação ficou difícil, aí você vai para Deus. Aí você quer que Deus resolva, Deus não vai resolver. Eu vou te explicar por quê. Saul foi um cara que o povo quis, tá bom, o povo quis. Aí teve uma ordem para ir para uma outra cidade, matar o povo, destruir tudo. Aí Saul foi lá, matou o povo, só que destruir tudo era destruir tudo. Ele, quando viu o rei, ele conseguiu trazer o rei vivo para ele, e pegou o que sobrou, o melhor do que sobrou, e trouxe. E foi querer apresentar a Deus, mas isso não era serviço dele. Ele não era sacerdote. Ele não tinha que se meter no templo a fazer as coisas que era para o homem de Deus fazer. Quando ele estava errado nisso, aí Samuel chegou, ouviu o barulho de animais, Samuel falou, o que está acontecendo? Não, é o seguinte, cara, viu? Deus te mandou fazer isso? Então, eu fui cumprir. Quero chamar a tua atenção nesta noite, não vou ser muito longo, a respeito das meias verdades que nós temos em nossas vidas. Coisa mais terrível que está tendo para o ser humano, e por favor, o que eu vou te falar, não quero que se torne uma verdade na tua vida. Falo com pessoas inteligentes, quero que você reflita. Eu estou pregando o que eu li na Bíblia, viu? Eu não prego um texto e falo de outra coisa. Tudo que eu vou falar hoje é referente a esse texto.
Queria que você analisasse criteriosamente isso que eu estou te falando. Mas tudo que a gente se faz na vida, a gente tem que ter noção do que a gente faz. E uma das coisas que eu tenho visto que nós seres humanos somos difíceis, é de assumir os nossos erros. Sempre que acontece alguma coisa errada, a gente tem uma válvula de escape. Ah não, mas eu saí da empresa porque o meu chefe era chato. Ah, meu casamento acabou porque a mulher que eu arrumei era uma desgraça. O marido era um cavalo. Mas a minha sogra... Ah, mas o meu... Tudo a gente arruma uma desculpa. Tudo. Presta atenção na vida. Seja mais... Leve a vida muito sentimentalmente. Leve um pouco na razão. O sentimento tem que ter para a gente ser uma pessoa equilibrada. Aliás, Paulo fala muito sobre isso, né? Sobre moderação. Nós temos que ter pessoas moderadas. Mas sempre que tem um problema, existe uma causa. Quando a causa é provocada por nós, na ponta da língua a gente já tem... Não, mas peraí. E Saul foi a mesma coisa. Samuel chegou e falou, velho, tá errado isso aqui, cara. Não era para trazer nada, isso aqui não é da tua conta. Você sabe por que ele trouxe o rei preso? Para o seu ego pessoal. Porque toda vez que você voltava de uma batalha com o chefe da nação preso para você, você mostrava poder. Então ele queria se aparecer. Naquele momento ele faz as coisas para o seu próprio ego. Não estava nem preocupado com Deus. Aliás, não podia estar preocupado com Deus porque a linhagem dele não veio de Deus, veio do povo. O povo quis, Deus falou, vocês querem, pegue. E isso trouxe um problema grave, porque o cara não obedeceu a Deus quando foi corrigido em vez... Irmãos, aliás, esse negócio de corrigir erro, te lembra alguma coisa lá do começo de Gênesis? Né? Deus criou tudo, fez o povo, depois fez o jardim, lá no jardim fez Adão, depois do Adão viu que estava sozinho, fez a Eva, conversou com os dois, faz de tudo. Mas nesse negócio que você não mexe, não, que nada dá conta. Satanás foi na orelha da Eva, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Um dia ele conseguiu, falou, Eva, Deus não quer que você descubra. Ela desobedeceu. Ela desobedecendo, ela levou Adão a desobedecer. No momento dessa conversa de desobediência, o que Adão faz? Arruma uma desculpa. Ah, mas foi a mulher que o Senhor me deu. Se ele tivesse falado, Deus, eu errei, te peço perdão. Irmãos, o problema nosso, queria que você entendesse que lá no livro de Tiago, aliás, na primeira epístola de João, fala bem claro assim, nenhum de nós deixamos de pecar, todos nós pecamos todos os dias. Até de não fazer o bem que deveríamos fazer já é um pecado. E quando nós pecamos, o problema não é o pecado, o problema é a pronúncia do arrependimento. E quantas vezes que nós não nos arrependemos do mal que nós fazemos? Quantos filhos que hoje, por exemplo, você pode estar na mesma situação que eu, você pode ser filho de alguém, já ser avô de outras pessoas, e de repente a tua vida está enrolada porque você nunca pediu perdão para o teu pai e tua mãe. Porque papai e mãe existe um respeito muito profundo que Deus fala lá no livro, que fala assim, olha, pai e mãe tem que obedecer porque é mandamento com promessa, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a face da terra. Tem gente que morre cedo, você não sabe por quê. Mas alguma legalidade Satanás teve para matar, porque Satanás não pode nos agarrar de boa, ele não pode sair do inferno, não sei se ele usa transporte público, não sei se ele usa vassoura, se vende rodo, mas quando ele chega aqui na terra, ele não pode encarar você e falar assim, vou te pegar, não pode. Nós somos filhos de Deus. Quem te criou foi Deus, Satanás não fez nada, Satanás é uma criatura que nem você, pendeu para o mal e não pode entrar em você, só pode entrar em nós quando tem uma brecha aberta. A brecha da desobediência, a válvula de escape, porque uma válvula de escape, desculpe, vamos tratar um pouquinho mais perto do assunto, é uma mentira. E Saul usou uma meia verdade, não, eu fui lá e fiz o que Deus mandou. Só que a segunda parte do plano, ele fez segundo a sua vontade. Ah, pastor, mas então eu não posso ser proativo? Pode ser proativo, vou te explicar dentro do texto. Saul foi lá e matou. Se Saul fosse um cara proativo e quisesse fazer o bem, nada do que ele fizesse pós-ordem poderia complicar a ordem que ele recebeu. Então, vamos dizer, Deus falou, vai lá, arrebenta com tudo, porque aquele povo é uma desgraça, extermina o povo. Se ele fosse lá, matasse todo mundo, chamasse os homens e falasse assim, meu, é o seguinte, Deus mandou vir aqui, nós já arrebentamos com todo esse povo desgraçado e ruim, vamos dar um jeito nisso aqui, vamos abrir covas e vamos enterrar todos os despojos, todas as muralhas, todas as casas, os cadáveres, vamos cobrir, vamos deixar isso aqui uma planície. Ele foi,
obedeceu e fez uma gentileza, fez algo para complementar a primeira ordem. Vocês entendem isso? Amém? Está dando para você ver? Ele foi lá e fez o seguinte, fez o que Deus mandou pela metade e trouxe o que não era para trazer. Quando ele trouxe o que não era para fazer, ele mentiu. E quando ele mentiu, ele queria que as pessoas concordassem com o erro dele. E meia verdade, desculpa, é uma mentira inteira. Porque a palavra de Deus diz assim, na tua vida seja sim, sim, não, não. Passou disso é do Satanás. Por que passou disso é do Satanás? Porque em João 8,44 fala que ele é o pai da mentira. E quantas vezes durante esse primeiro semestre, nós vivemos com uma mentira dentro da nossa vida e queremos que Deus venha nos abençoar. E desculpa, Deus não vai colocar bênção em lugar que tem maldição, porque senão a maldição aumenta. E quantas vezes na nossa vida que essa meia verdade tem tirado a bênção de Deus de nossas vidas. Por exemplo, você é contratado para trabalhar numa empresa. Bem, você começou a trabalhar lá, gostou, tá bom. Aí chega um tempo que ou os gastos da gente aumentam, as coisas ficam mais caras, e o salário já começa a não dar, aí você começa a avacalhar no serviço. Aí você já começa a não dar uma produtividade que você dava, né? Você já começa a encurtar o braço. Né? Você sabe o que é gente de braço curto? Aquele peão que não faz tudo o que tinha que fazer. Ele fica assim, parece aqueles dinossauro Rex, né? Bracinho curto assim, não faz nada. Aí reclama do salário, mas o patrão está pagando, mas você está trabalhando? Você está chegando antes e saindo depois? Ou você é aquele cara que chega depois e sai antes? Isso é uma meia verdade na tua vida. Ah, mas eu fui trabalhar, mas era para entrar às 7 horas, chegou 7h05. Ah, mais 5 minutos. 5 minutos, mas o contrato é 7 horas, não é 7h01. 7h01 você já está atrasado, já está com uma meia verdade na tua vida. Agora vamos fazer um cálculo rápido de pessoas inteligentes. Quando você começa o dia com Satanás na tua vida, você vai terminar com quem na tua vida? Geralmente com Satanás, porque a gente não pede perdão do erro que nós fazemos. Ou como vamos pedir perdão de noite, mas você passou o dia inteiro com Satanás carregando ele nas costas. Aí tem gente, rapaz, eu sei o que está acontecendo, ando cansado. Eu vou falar para você, no mundo espiritual, demônio gordão que você está carregando nas costas. Aí começa a dar problema no joelho, né, Paulo? Essa turma acha que é idade, às vezes é joelho, peso nas costas, a canelinha incha, é a pressão, não é o peso diabólico que você está carregando, que está vivendo de meias verdades. Você casou porque você quis, agora quer falar que o casamento não é bom, melhora a coisa aí, quem mandou você fazer? Aí quer pôr culpa no juiz de paz, coitado do juiz, a juíza que faz casamento de judiação, mas ela tem culpa disso? Você percebe que a gente não assume aquilo que nós queremos e queremos depois fazer o sacrifício. Vamos falar de coisas espirituais. Aí a pessoa acha que ir no monte orar de madrugada chama mais atenção de Deus do que você orar durante o dia. Aí a palavra de Deus, essa semana, aconteceu um fato, acontece fato todos os dias, né? Mas esse me chamou mais atenção. Saí de casa para ir até o dentista, entrei no carro, liguei a música, estava ouvindo, agradecendo a Deus por tudo. Esses dias passei uns negócios, mas passei bem, livrou. Aí a presença do Espírito Santo vai enchendo o carro, você fica tão feliz, né, cara? Você começa a orar, fala assim, Deus, como a tua presença é grandiosa na minha vida. Não estou valendo muita coisa, sou um cara errado, cheio de pecado, nervoso às vezes, mas peça, sabe, Deus, eu te peço perdão de tudo, eu sei que o Senhor é soberano. E aquilo vai ficando gostoso no carro. Aí me veio a palavra de Deus, aí ele falou assim, por isso que eu sempre ensinei vocês, entra no seu quarto, fecha a porta do teu aposento e tem uma conversa você e Deus. Aí você fala, pastor, morro de vontade, pastor, mas eu trabalho lá na zona industrial, eu moro aqui na zona oeste, só para atravessar a cidade para orar e voltar. Larga uma sem vergonha. Você pode orar por Deus o dia inteiro, onde você estiver. Porque o momento que você fala, Senhor, quero consagrar esse momento a Ti, você está no teu quarto, você está em um lugar protegido pelos anjos de Deus, e ali você pode orar e agradecer ao Senhor. E quantas vezes durante o dia que a gente não faz isso? Mas fala que é de Deus. Ah, mas eu fui na igreja domingo, veio dormir o culto inteiro. Ou ficou preocupado, se o pastor terminar 8h30, rapaz, 9 horas já não dá para ver os gols do Fantástico. Aí você está servindo a Deus aqui na igreja, pensando nos gols do Fantástico, queridão. Era melhor você não ter vindo, fica em casa assistindo Fantástico, vendo Faustão, sei lá eu o que é que passa depois do futebol, que hoje nem jogo eu consegui ver.
Graças a Deus, né? Que time ruim jogando é melhor você dormir. Faça que nem eu, durma mesmo. Mas daí a gente quer cobrar de Deus as coisas. Mas estamos vivendo em meias verdades. Adão, se ele falasse assim, Deus, eu errei, cara, me perdoa. Fui seduzido, a serpente seduziu a Eva me seduziu e eu acreditei. Mas eu quero pedir perdão pelos três. Perdoa? Deus ia perdoar. Mas o que ele fez? Foi a mulher que o Senhor me deu. Saul falou assim, não, mas eu fiz. Você leu aqui comigo? Mas eu fiz o que Deus mandou. Mas fez pela metade. Aliás, não fez, né? Porque uma ordem cumprida não de acordo com aquilo que foi dado é a mesma coisa que não fazer. E você percebeu que o fazer errado e o fazer certo demanda tempo? Você gastou uma energia para fazer as coisas, por que não faz bem feito? Você gasta uma energia para você trabalhar, por que não chega lá e produz? Chega sorrindo na empresa. Ah, mas eu tenho problema. Queridão, quem não tem problema é lunático. Veio de Marte, então, porque aqui na terra, Jesus falou, no mundo tereis aflições, fica firme. Jesus de Nazaré venceu, foi morto pelos homens, terceiro dia Deus ressuscita o Cristo, e como Cristo ele fala, eu venci, você também vai vencer, porque nem a morte conseguiu me segurar debaixo da terra, porque o meu Pai me tirou, eu tenho a vida, e quero dar a vida para você. E muitas vezes durante a vida a gente não quer assumir essas coisas, a gente quer viver as minhas verdades. Irmãos, o que eu quero que você entenda é que tudo que você vai fazer demanda tempo, demanda energia. Você gasta para fazer. Faça bem feito. Pare de ser um Saul na vida, de fazer as coisas pela metade. Ah, pastor, mas o Brasil está em crise. Irmãos, e quando não teve em crise? Agora está mais apertadinho aí, mas viu, nunca teve bom. Só você pensar bem, nunca teve bom. Nós estamos sendo abençoados porque é o poder de Deus que nos abençoa. Aliás, deixa eu lhe pedir, tem orado pelo nosso país? Você acha que a Lava Jato está fazendo um bom serviço aqui no Brasil? Tá, mas em outubro o serviço está na tua mão, no teu voto. Vote conscientemente, viu? Deus não vota. Aí Deus não vota. E a gente vota mal e vai para Deus. Deus, dá um jeito nesse país. Deus fala, filho, não tem o título. Você acha? Quem já viu Deus em alguma sessão eleitoral? Aí a gente elege pessoas que pintam a rua da cidade e não tampam os buracos. Aí você passa com o teu carro, entorta a roda, corta o pneu. Aí você quer falar para Deus que Deus está errado. Desculpa. Vota melhor. Pensa melhor. Mas nós não pensamos, porque nós vivemos de emoções, não vivemos de razões. Quando a gente viver da razão, a gente vai saber que a palavra de Deus governa as nossas vidas e nós seremos abençoados pelo poder da palavra de Deus. Quantas vezes na nossa vida que nós estamos contando meias verdades? Às vezes a coisa está ruim e nós não queremos contar a profundidade do início. Queremos mostrar para as pessoas só do meio para frente por que está ruim. Mas lá atrás você sabe, entre você e Deus, no teu particular, o que você fez de certo e o que você fez de errado. E o problema não é ter feito certo ou errado, o problema é não se arrepender do que se fez. E o não arrependimento acarreta em situações onde Satanás tem legalidade para entrar em nossas vidas. Só que depois nós queremos exigir uma coisa de Deus que Deus não pode fazer. Aliás, vamos falar um pouquinho o que Deus não pode fazer, quando a gente lembra da história de Jó. Você já leu lá? Eu gosto sempre de lembrar dessas coisas, são coisas que causam mais impacto na tua mente, para você abrir os olhos. Satanás vinha de não fazer nada, cuidado, hein? Quem não faz nada é meio andando com Satanás. Fazia nada, aí passou perto do trono de Deus, Deus chamou ele. E aí, mané, de onde vem? Ah, estava dando rolê. Nossa, mas você faz o que na vida? Não faço nada, só fico zanzando, procurando defeito nos outros. Se Satanás tomasse conta do nariz dele, ele não estava vendo Jó, né? Como muita gente na vida também não toma conta nem da sua casa, nem daquilo que é da tua obrigação, que é mandar na vida dos outros. Então, irmãos, a partir de hoje, toma mais conta da tua vida, viu? Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz, cuidado com as tuas críticas, cuidado com colocar o teu palpite numa coisa que não é da tua conta. Porque tem muita coisa que você não sabe, você só ouviu meia verdade. Aí chegou para Deus e falou, vim dar um rolê aí, mas eu vi teu servo Jó lá, ricão, hein, mano? Poderoso, cara, você dá tudo. Deus falou, não dá nada para ele, cara. O cara é daquele jeito porque trabalha, esforçado. Se eu mexer, ele amarela. Deus falou, não vai amarelar, só não mexa na vida dele. Aí Satanás desceu. Aonde que Satanás encontrou uma legalidade para agir na vida de Jó? Teve uma.
Um dia já fala assim: o que eu mais temo é isso. Satanás foi e bateu no que ele mais temia. Começou a arregaçar a vida dele. Quantas vezes na vida que você fala: hoje se eu encontrar fulano, eu toco o carro em cima? Figurativamente, né? Mas quando eu estou com uma raiva de ciclano, viu? E Satanás sabe que você tem raiva, vai usar aquela pessoa para pôr um recadinho no Face, e daí você acha que é contra você. Aí ele vai usar aquela pessoa para dar uma risada perto de você, você achou que estava tirando o sarro da tua cara. Porque você falou que aquilo te atormentava. E quantas vezes nesse primeiro semestre que terminamos sexta-feira, quinta-feira à noite, você falou tantas coisas que não precisava ter falado. E quantas vezes que nós deixamos de falar, muito obrigado, Senhor. Quantas vezes que nós deixamos de dar um abraço. Quantas vezes que não gastamos um tempo com a nossa família. Quanto tempo faz que você não abraça teu filho? Quanto tempo faz que você não cuida melhor do teu marido? Quanto tempo faz que você não cuida melhor da tua mulher? Mas a gente está gastando tempo para fazer as coisas. Aliás, deixa eu ser bem claro com você, no quesito que eu não tenho tempo para nada, que você administra mal o teu tempo, viu? Você que não vem na igreja, porque a pastora, eu não tenho tempo. Cuidado, você é mentiroso, você está vivendo de meia verdade. Porque em Eclesiastes fala que tem tempo para tudo na vida. Se você for uma pessoa organizada, se você sair de casa, fazer a tua agenda durante o dia, dá tempo de tudo. Dá tempo de visitar teu pai, dá tempo de visitar teus avós, dá tempo de beijar teu filho, dá tempo de pagar tuas contas, dá tempo de fazer tudo. O problema é que nós não vivemos toda a verdade. Nós vivemos só aquilo que nos é melhor. Aquilo que... Saul, quando viu o profeta, falou: não, peraí, mas eu cumpri minha parte. Cumpriu nada, mentiu. Ele fez metade. E metade não é inteiro, metade é metade. E metade com mentira é tudo mentira. E quantas vezes em nossas vidas que nós estamos vendo de mentira em mentira, e chega uma certa altura na vida que a tua força não dá mais, porque, querido, presta atenção, a força do ser humano acaba, viu? Acaba. Nós temos força para fazer muitas coisas, mas se ela não for renovada, ela acaba. Por isso que casamento acaba, por isso que você não gosta mais do emprego, por isso que você não gosta mais da profissão. Antes de você fazer a faculdade, você não pensou quanto ganho, o que eu faço, né? E daí vocês querem pôr culpa em Deus. Aí nós queremos pôr culpa em Deus. E quando a gente põe culpa em Deus, a gente abre um precedente para Satanás atacar as nossas vidas. Depois você dá uma lidinha lá, como é que terminou a vida de Saul? Porque meias verdades trazem a morte. Porque meia verdade traz desgraça na nossa vida. O que traz a vida eterna para nós chama-se Jesus Cristo, e Jesus Cristo faz tudo por inteiro. Para de se meter nas coisas que não é da tua conta. Viu? É um tal da gente se meter na vida dos outros, meu. Viu? Se você foi contratado, faz o que você tem que fazer para aquilo que você ganha. Você que exerce autoridade sobre pessoas, seja uma pessoa mais maleável, seja, irmãos, humildade. Não é andar mal arrumado, de cabelo despenteado, sapato furado, botão faltando na camisa. Isso é relaxo. Humildade é você depender de Deus em todas as coisas. Humildade na sociedade é você saber que uma opinião de uma pessoa pode mudar a tua vida, ela pode te ajudar. Mas não tem o estudo que eu tenho, mas às vezes você não tem a experiência que eles têm, né? E nem tudo que você aprende numa faculdade você consegue pôr em prática na vida. E nem tudo que a gente faz de prática na vida se ensina nas universidades. E tem muita coisa que vem de berço. Respeito, educação, bondade é a cara dos filhos. Deixa eu te falar uma coisa que esses dias eu falei, causou, teve pessoas que ficou indignadas. Mas bandido não se faz na rua, bandido se faz em casa. Viu? Porque os filhos é a cara dos pais. Se você é uma pessoa briguenta, teus filhos são tudo briguentinho. Né? Se você é uma pessoa que não tem paciência, teus filhos tudo sem paciência, os bichinhos, sai tudo correndo. Porque o HD da criança vem zerado. E quem vai enchendo as pastinhas somos nós. Percebeu isso? Hã? As pastinhas é a família, por isso que a casa é uma coisa importante. E por isso essa batalha espiritual contra as famílias. Porque agora não querem mais que nós eduquemos os nossos filhos segundo a nossa cultura. Agora querem que a gente cuide dos filhos segundo a legislação. E a legislação, desculpe, os legisladores que nós temos colocado, com todo o respeito,
Deve ter uma meia dúzia de gente boa, mas a maioria não sabe nem tomar conta da vida deles. Aliás, diga-se de passagem, que eles sabem é roubar o nosso dinheiro, né? De todos os acordos. Então, por gentileza, viu? Em outubro, viva a verdade. Analise quem você vai votar para deputado. Vê se ele ganhou dinheiro das empreiteiras. Vai ser difícil achar um que não ganhou. Não vote nele. Se você votar, ele vai ganhar dinheiro de novo. E daí nós vamos reclamar para Deus. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Meu parente foi para a UPA, morreu. Morreu, falta tudo. Cadê o dinheiro que é nosso? Irmãos, esse país é rico. Deus nos deu uma maravilha de país. O país é rico, abençoado, mal governado. Culpa de Deus? Nós temos que votar, mas votemos certo. Você não vai ter que ir lá, sei lá, que dia de outubro? Primeiro domingo de outubro. Você vai ter que ir lá, vá certo. Você vai ter, viu? Examine, quem que eu vou dar meu voto? Você deu errado, 4 anos a gente passa errado. Mas por quê? É meia verdade. Faça a coisa bem feita. Você cuide mais da tua vida, seja mais amoroso, seja uma pessoa mais dada, cuide melhor dos outros. Você quer ver? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, tem uma frase que diz assim: busque primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Toda a sua justiça. O que é justo? O que é justo? Ponto e vírgula. E as demais coisas vos serão? Deus não vai criar nada para você. Desculpa dessa triste notícia. Deus não vai criar mais nada para você. Queria que Deus criasse. Deus vai acrescentar o que você faz. Se você fizer bem, o bem vai ser acrescentado. Se você fizer mal, Satanás acrescenta o mal. Entenda assim, você tem um copo. Hoje eu só tenho um aqui. Esse copo está vazio, é a tua vida. De um lado tem as bênçãos, você pode levar a tua mão e pegar a bênção. Do outro lado você pode pegar as maldições. O que você está pegando? Se você andar atrás do poder da palavra de Deus, você busca as bênçãos. Se você viver na minha verdade com a mentira, você busca a maldição. Nós estamos enchendo as nossas vidas do quê? De bênçãos ou de maldições? O povo quis Saul. Muito bem, Deus deu Saul para o povo. Foram governados por um cara ruim que acabou com a cidade. Você está entendendo aonde é que eu quero chegar? O que você está fazendo com a tua vida? Está vivendo verdade ou meia verdade? Está sendo íntegro naquilo que você faz com Deus?